Um dos momentos mais emocionantes da minha vida como gamer foi conseguir finalizar o primeiro disco de Final Fantasy VII do meu PlayStation lá em 98 e 99. Pra quem jogou nessa época sabe do que eu tô falando. Esse acontecimento foi um divisor de águas na minha vida porque foi a primeira vez que uma obra de entretenimento me causou raiva, me causou angústia. Naquela época o FIFA não era online não. Eu era uma criança, eu tinha meus 11, 12 anos, não falava inglês pra sacar a história do jogo até os mínimos detalhes, mas eu tinha a plena sensação de que aquilo que aconteceu era tão grandioso que eu só queria ir até o final pra matar aquele com toda a raiva que eu tinha no meu coração, mas eu não consegui. Na época, meu irmão postiço, Lucas Bolson, ligou meu videogame sem um disco dentro. Ele devia ter uns 6, 7 anos na época. E pra quem não lembra, quando você ligava o PlayStation sem um disco, ele caía na tela do memory card. Você já entendeu o que aconteceu, né? Eu já tinha mais de 99 horas e 99 minutos de jogo. Eu queria pegar as melhores armas, deixar meus personagens o mais forte possível. Mas nesse dia que o Luquinhas ligou meu videogame e caiu na tela do memory card, ele deletou o jogo salvo. Final Fantasy VII Remake chega nessa geração depois de atrasos e remarcações, mas a Square Enix conseguiu recompensar fazendo um trabalho inacreditável aqui. A história do jogo é bem simples, na verdade. Para quem não conhece, um mercenário se junta a um grupo de revolucionários chamado Avalanche, que quer destruir uma empresa que suga a vitalidade do planeta para transformá-la em uma espécie de energia. Essa é a parte simples, daí pra frente tudo fica extremamente complexo. Tudo que acontece na versão original tá presente aqui, sem tirar nada. O que temos aqui na verdade é a inclusão de alguns elementos que são incrivelmente coerentes, que auxiliam a história a ficar mais clara, divertem muito mais e fazem com que esse jogo fique extremamente parelho com a versão original. O primeiro jogo era um RPG clássico, você andava pelos lugares, encontrava inimigos e as batalhas eram em turnos. Essa versão segue o modo de combate aberto que já vinha sendo utilizado nos Final Fantasy anteriores, onde você controla até 3 personagens ao mesmo tempo, combinando suas habilidades e magias para vencer os oponentes. O jogo é dividido em capítulos, os gráficos são lindos e a jogabilidade é extremamente agradável. O trabalho de som e dublagem também é muito importante, pois é algo que o original não tinha. As vozes dos personagens, mesmo que o Barret pareça uma montanha de reclamações e gritaria na maior parte do jogo, faz ser muito positivo ver esses personagens ganhando essa camada de humanização, nos aproxima ainda mais deles, o que nos faz sentir de maneira mais intensa as suas perdas, as suas escolhas e as consequências delas. Para quem é um caçador de troféus como eu, saiba que o desafio da platina aqui é bem complicado mesmo. Para conseguir platinar o jogo você precisa finalizar no modo difícil. Até aí tudo bem, muitos jogos têm isso e a gente consegue. Mas aqui isso significa ter que finalizar o jogo impossibilitado de usar itens como cura e reviver, por exemplo. Isso te obriga a evoluir bastante seus personagens, pois você só vai conseguir curar os seus personagens usando as matérias e as habilidades que eles têm. Além de ser necessário dominar o sistema de combate do jogo. Sério, eu tentei uma vez e não consegui chegar na metade. O grande ponto negativo de Final Fantasy VII Remake não tem nada a ver com o jogo, mas sim com a Square Enix. Primeiro, o jogo não devia se chamar Final Fantasy VII Remake, porque esse jogo não é um remake, ele é a primeira parte de uma história gigantesca. Ela não termina quando você finaliza o jogo. Muitas pessoas podem pegar o jogo de maneira desavisada e achar que ele acabou do nada, sem final, sem explicar o que era aquele personagem do cabelo preto no final, por exemplo. Segundo, não temos nenhuma previsão de quantas partes o jogo vai ter, quantos Final Fantasy VII Remake a mais vão existir. Se esse jogo termina mais ou menos na metade do primeiro CD do jogo original, eu chutaria aí que devemos ter para lá de 5 ou 7 partes para cobrir o jogo todo, se eles decidirem seguir nessa estrutura de não tirar nada e ainda por cima incluir novas coisas. Terceiro, em determinado momento do jogo, mais perto do final, encontramos um dos personagens mais legais na versão original, mas aqui ele não é jogável. A sensação que eu tive é que eles precisavam lançar o jogo a todo custo e não conseguiram terminar de construir a mecânica que tornaria esse personagem jogável. Algo que muito provavelmente vai acontecer para as próximas partes do jogo, mas isso me deixou bastante frustrado. Final Fantasy VII Remake possui mais qualidade que a sua versão original, se comparado até onde a nova versão vai dentro da história. Frustra sim os mais saudosistas por deixar a gente com gosto de quero mais sem saber quanto tempo vamos ter que esperar para ver aquela cena em alta definição e com as vozes dos personagens. Aquela cena que eu falei lá na abertura do vídeo, você sabe qual que eu tô falando. Se for comentar sobre essa cena aqui, coloca um aviso de spoiler antes, não custa nada. Aproveite e segue a gente lá no Instagram, @canaldoerd. É isso, valeu e até o próximo vídeo.